Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do sexto ano. Vamos aí à nossa revisão do nosso primeiro assunto, que é conhecendo a história, tá bom? Então, para a gente poder conhecer a história, a gente precisa contar primeiro a história da história. Então, um resumo dessa história, você deve lembrar na hora lá da prova. A história é uma ciência, tá? Na atualidade, mas ela no passado não era ciência. Ela era apenas um estudo que complementava a filosofia, tá? O pai da história, da ciência história, é o filósofo Heródoto, tá? Heródoto viveu na Grécia, não só passou pela Grécia, como por outros povos, e lá ele foi escrevendo a história, que geralmente essa história era contada apenas das pessoas mais ricas daquela época. Com o passar do tempo, a história foi ganhando métodos, né? Ela foi se aprimorando e no século XIX ela se torna ciência, né? Ao longo da história nós já tivemos três correntes historiográficas, né? que foram se construindo ao longo do período de história, da história, mas esses três períodos a gente não vai adentrar porque nós já falamos aí em sala de aula. Vamos avançar aqui no aspecto do que esse historiador, nesse segundo tópico aqui, que a profissão da pessoa que estuda a história, o historiador, se atém. Ele se atém em fonte, gente. Sem a fonte, o historiador, ele não consegue pesquisar, tá? Então, quando nós construímos a história, o historiador, que é um pesquisador, ele precisa das fontes, que é o nosso terceiro tópico aqui de pesquisa. Por quê? As fontes aqui vão nos dar a possibilidade, né, a partir da análise dela, de pensar uma nova história, de poder questionar ou não um fato que ali está posto perante a sociedade e dito como verdade. Assim como nós, por exemplo, eu posso lembrar vocês aqui, que, por exemplo, muitas histórias de situações ocorridas na história mundial e que depois houve uma correção histórica, né? Porque surgiram novos elementos históricos, novas evidências, novas documentações que foram mudando o rumo da história. Então, portanto, sem as fontes, nós historiadores não somos nada, tá? Então, o profissional que estuda a história, geralmente, ele estuda 4 anos, depois ele pode fazer especialização, mestrado, doutorado, e aí ele pode escolher uma linha de pesquisa e seguir, ou ele pode variar a pesquisa dele, certo? Só para vocês poderem lembrar os campos em que o historiador ele pode atuar. Mas, dentre isso, para ele poder escrever a história, ele precisa ter conhecimento de fonte. Então, na história, a gente falou isso em sala de aula, nós temos duas fontes que se destacam, que são as fontes primárias, né? Por exemplo, se eu vou aqui falar da Bíblia, né? Um exemplo, ela é uma fonte primária que fala da vivência dos povos da antiguidade. Para eu hoje falar da Bíblia, eu preciso passar pela própria Bíblia, né? Por leitura da própria Bíblia e por leituras de outras pessoas que já escreveram sobre a Bíblia. Mas o que eu e essas outras pessoas formos colocar, sempre vai ser uma fonte secundária, tá? Jamais primária, certo? Já o nosso segundo assunto, galerinha, ele vai tratar das teorias que falavam sobre a existência do universo ou do surgimento do universo, né? Então, na sala de aula, geralmente a gente debateu que duas teorias se destacaram, né? E dentre elas nós pegamos o nome delas e falamos muito em sala de aula, então vocês devem estar atentos nisso na hora da prova. Falamos muito da teoria criacionista e também falamos muito da teoria evolucionista. E depois nós vamos falar também, nesse segundo assunto, dos estudos de Darwin e da cultura marajoara, né? Então, assim, gente, como é que eu devo pensar essa história? Eu devo pensar da seguinte forma. A cultura, os elementos que eu trago aqui para vocês, que são de suma importância para vocês estarem apresentando na prova de vocês. Quem são os criadores da teoria criacionista?
são os teólogos, né? Os teólogos geralmente foram pesquisadores, né? Que lá no período em que viveram, eles pensaram a história, eles escutaram muitas vezes, usaram a fonte oral na época lá, né? Muitos desses povos ou tiveram contatos sobrenaturais, né? Dizendo e acreditando eles, né? Que teriam tido contatos com Deus e assim escreveram. Tanto que o livro que a gente pode aqui mais destacar, que fala sobre a criação, né, de como teria se dado, é o livro de Gênesis na Bíblia. Né? A partir de Gênesis, a gente vai conseguir perceber como foi que Deus foi criando tudo. Né? E segundo Gênesis, a gente consegue perceber lá que, segundo o que está escrito no livro, que Deus criou o mundo em 6 dias. Né? Não só o mundo, o universo. Né? E no 6º dia ele criou o homem. E para o homem ele deu um sopro de vida e depois viu que não era bom que o homem vivesse só, e aí deu-lhe uma mulher, ao qual chamou de Eva, e o homem, Adão. Foram elementos que nós trabalhamos aí geralmente da teoria criacionista, né? Que é a teoria que geralmente coloca Deus no centro do universo, tá bom? Aí nós vamos para a teoria evolucionista. A teoria evolucionista, ela parte do pressuposto da ciência, tá? Religião e ciência, em vários momentos da história, entraram em conflito. Mas aqui não é o nosso intuito trabalhar os conflitos entre ciência e religião. O nosso intuito do historiador é mostrar a visão de que cada teoria tem para o fenômeno, o surgimento da humanidade, né? E o início de tudo. Né? Então, assim, para a ciência foi muito importante a vivência de Darwin. Né? Por quem foi Darwin? Darwin foi um naturalista que, no século XIX, pesquisou, viveu descobriu vários elementos, várias fontes de pesquisa, foi antropólogo, historiador, ele foi arqueólogo, né, nas suas pesquisas, e criou um livro chamado Teoria das Espécies, ou Evolução das Espécies, né, onde Darwin explicou que nós somos resultado, né, se opondo à religião, nós somos resultado de um processo que vem desde a explosão do Big Bang, e dessa explosão nós passamos por um processo de mutação. E dentro desse processo de mutação, somente das espécies os mais fortes sobrevivem, segundo o que está lá no livro da teoria de Darwin. Então, por isso que é importante a importância do Darwin para nós nesse aspecto. Vocês devem ter que ficar muito atentos nesta parte no livro. Também nós temos aqui a contribuição de Darwin para a nossa cultura regional, né? Que, por Darwin, baseado nos estudos de Darwin, os colonizadores, quando estiveram na Amazônia, entenderam, né? Porque Darwin fez, dentre os estudos dele, ele fez os estudos de crânio, e quando ele fez os estudos de crânio, ele entendeu, né? Chegou à conclusão que os crânios de cabeça maiores, que eram os brancos, teriam mais inteligência do que os crânios de negro ou indígenas. Então, foi uma das grandes importâncias dos estudos de Darwin e que ajudou o colonizador a entender e a justificar a superioridade sobre os povos conquistados. Isso não quer dizer que Darwin necessariamente foi um racista. Não. No momento, os estudos deles foram muito dentro de uma narrativa de explicar a existência, né, e a sobreposição, né, a lei do mais forte, né, a sobrevivência da lei do mais forte que prevaleceria sobre as espécies, tá bom, gente? Então, não vamos confundir isso, colocar aí, por exemplo, na prova que o Darwin era racista, não vem um caso isso aqui. Tá? As pessoas que usaram os estudos, os conhecimentos de Darwin depois, os governos autoritários, para justificar violências contra minorias, tá ok? Um abração, boa prova a todos, valeu!